Você já pensou que a ciência em busca do progresso quase destruiu o mundo? Nem sempre ela é só cura e tecnologia. Às vezes, é puro risco. A busca por conhecimento é uma faca de dois gumes. Cada avanço pode ser genial ou catastrófico. Hoje, vamos mergulhar em histórias reais e assustadoras, onde a curiosidade humana quase passou do limite. Projetos secretos, experimentos perigosos e momentos em que a genialidade flertou com o desastre. Prepare-se para conhecer o lado sombrio da ciência. Bombas que quase incendiaram o planeta, navios que sumiram, tentativas de controlar mentes e até o clima. Senta aí, porque essa jornada vai te mostrar como o progresso pode nos levar à beira do abismo. Segunda Guerra Mundial. O Projeto Manhattan reúne os maiores cientistas do mundo para criar a bomba atômica. Liderados por Oppenheimer, eles exploram a fissão nuclear. Um poder nunca antes visto. Mas surge um medo. E se a explosão da bomba fosse tão intensa que incendiasse a atmosfera? Edward Teller levanta a hipótese apocalíptica. A bomba poderia iniciar uma reação em cadeia no nitrogênio do ar, transformando o céu em fogo. Oppenheimer leva a ameaça a sério. Físicos como Hans Bethe revisam os cálculos. Cada número é checado com tensão. A conclusão: a chance de destruir o planeta era praticamente zero. Mas o que é praticamente quando tudo está em jogo? No teste Trinity, em 1945, a dúvida pairava no ar. Enrico Fermi até apostou com colegas. Será que o céu pegaria fogo? A bomba explode, o cogumelo de fogo sobe e o mundo prende a respiração. Os cálculos estavam certos, mas nunca estivemos tão perto de apertar, sem querer, o botão de autodestruição. O medo de destruir tudo por acidente virou parte da história da ciência. O Projeto Manhattan mostrou que, às vezes, a genialidade caminha lado a lado com o risco absoluto. A linha entre avanço e desastre pode ser mais fina do que imaginamos. E, mesmo com toda a matemática, a incerteza nunca desaparece completamente. O poder de mudar o mundo pode ser também o poder de acabar com ele. A ciência, ali, quase cruzou o limite final, e a humanidade aprendeu a temer o próprio conhecimento. Agora, de um perigo real para um dos maiores mistérios da história militar, o Experimento Filadélfia. Em 1943, a Marinha dos Yakutkura teria tentado tornar o navio USS Eldridge invisível, usando campos eletromagnéticos. Segundo a lenda, o navio não só sumiu do radar, mas desapareceu a olho nu, envolto em névoa esverdeada. Testemunhas contam que o Eldridge reapareceu instantaneamente a centenas de quilômetros depois voltou a Filadélfia. O suposto teletransporte trouxe consequências horríveis: marinheiros fundidos ao metal, outros enlouquecidos, alguns desaparecidos para sempre. Dizem que o experimento abriu uma fenda no espaço-tempo, prendendo tripulantes entre dimensões. Oficialmente, a Marinha nega tudo. Dizem que era só um teste para proteger navios de minas, nada de invisibilidade ou teletransporte. Mas documentos e testemunhos alimentam a teoria da conspiração até hoje. O Experimento Filadélfia virou símbolo do medo de que a ciência militar pode ultrapassar limites perigosos. Uma história que mistura ficção, terror e o receio de que, nos bastidores, experimentos secretos possam criar monstros. Mesmo sem provas, a lenda serve de alerta: brincar com forças desconhecidas pode ter um preço alto. O que era para ser proteção virou pesadelo. E a linha entre ciência e horror ficou mais tênue do que nunca. O Experimento Filadélfia permanece um aviso sombrio sobre os riscos do desconhecido. Até onde a ambição pode ir antes de perdermos o controle? Às vezes, o maior perigo é aquilo que não conseguimos nem explicar. E a ciência, mais uma vez, flerta com o impossível. Se o Experimento Filadélfia é lenda, o próximo caso é real e documentado. O projeto MK-Ultra, da CIA. Entre os anos 50 e 70, a agência buscava controlar mentes,
testando drogas e técnicas em pessoas sem consentimento. O LSD era a estrela dos experimentos, administrado em agentes, pacientes, até civis comuns, sem que soubessem. O objetivo: manipular pensamentos, apagar memórias, criar assassinos programados. Técnicas incluíam hipnose, isolamento, abuso psicológico e físico. O projeto correu em segredo por quase 20 anos, até que parte dos arquivos escapou da destruição e revelou os horrores ao público. O caso mais famoso: Frank Olson, cientista que morreu após ser drogado sem saber. O MK-Ultra mostrou como a paranoia pode corromper a ética científica. Não era busca pelo bem, mas pelo poder absoluto sobre a mente humana. O experimento não deu errado por acidente. Ele era errado desde o início. O legado: vidas destruídas e uma mancha permanente na história da ciência. Um lembrete de que, sem ética, o conhecimento vira arma. Nem todo experimento perigoso começa em laboratório. Às vezes, o desastre é silencioso e global. A formiga argentina, pequena e inofensiva em casa, virou praga mundial graças ao comércio internacional. No novo ambiente, perderam a rivalidade entre colônias. Todas passaram a cooperar. O resultado? Supercolônias que se estendem por continentes, dominando ecossistemas. Sem brigas internas, elas eliminam espécies nativas e destroem a biodiversidade local. Invadem casas, plantações, mudam o equilíbrio natural. O que começou como uma viagem acidental virou um experimento ecológico planetário. Nós, humanos, fomos os catalisadores involuntários dessa invasão. Ao conectar o mundo, criamos uma superpotência de insetos. O maior laboratório é o planeta, e nossas ações têm consequências imprevisíveis. A supercolônia de formigas argentinas é um lembrete. Pequenas mudanças podem gerar desastres globais. O equilíbrio da natureza é frágil e fácil de quebrar. Às vezes, o perigo não faz barulho, e o maior experimento é aquele que não planejamos. A ciência aqui foi acidental, mas o impacto, gigantesco. Controlar o clima sempre foi um sonho humano, mas brincar de Deus tem riscos. Em 1972, o projeto Metromax tentou entender como cidades afetam o clima, usando semeadura de nuvens para estimular chuva. O objetivo era estudar, não criar desastres. Mas, ao liberar agentes químicos nas nuvens, uma tempestade ganhou força inesperada. Ventos violentos, granizo gigante, inundações. O experimento mostrou como pequenas intervenções podem desencadear reações em cadeia imprevisíveis. O vórtice de Chicago virou alerta. O clima é complexo e o efeito borboleta é real. A tentativa de controlar a natureza resultou em caos. A ciência percebeu que entender não é o mesmo que dominar. O planeta responde de formas que não prevemos. O Metromax ensinou: mexer no clima pode sair do controle em segundos. O poder de mudar o tempo é tentador, mas perigoso. Às vezes, a natureza devolve em dobro. E a lição ficou: respeito é essencial. E se pudéssemos criar um mundo inteiro dentro de uma cúpula? Essa era a ideia da Biosfera 2, no deserto do Arizona. O plano: 8 pessoas vivendo isoladas, cultivando comida, reciclando ar e água, por 2 anos. Mas logo tudo saiu do controle. O oxigênio caiu perigosamente, as plantações fracassaram, abelhas e polinizadores morreram. Baratas e formigas invasoras dominaram o ambiente. O experimento precisou de oxigênio externo para evitar tragédia. O sonho da autossuficiência acabou. Conflitos internos e sabotagem marcaram o fim da missão. A Biosfera 2 fracassou como teste de colonização espacial, mas ensinou uma lição de humildade. Replicar a complexidade da Terra é quase impossível. Cada micróbio, cada ciclo, é parte de uma teia que não entendemos totalmente. O planeta não é uma máquina, mas um organismo vivo, o único que temos, e não sabemos recriá-lo. O maior acelerador de partículas do mundo, o LHC, prometia desvendar os segredos do universo. Mas antes de ser ligado, surgiu um medo.
E se criasse um buraco negro que engolisse a Terra? A teoria viralizou. Colisões de partículas poderiam gerar microburacos negros, devorando tudo. Processos judiciais tentaram impedir o experimento. Manchetes sensacionalistas espalharam pânico. O CERN explicou: raios cósmicos já fazem colisões mais energéticas, e a Terra segue intacta. Além disso, microburacos negros evaporariam instantaneamente, segundo Stephen Hawking. Em 2008, o LHC foi ligado e nada aconteceu. O mundo não acabou. A ciência avançou. O medo mostrou como a percepção pública pode distorcer a ciência. O LHC segue operando, revelando mistérios, mas o episódio é um lembrete. O desconhecido sempre assusta. Às vezes, o maior risco é o medo do que não entendemos. E a ciência precisa de coragem e responsabilidade. A ciência muda o mundo, mas pode quase destruí-lo também. Cada avanço exige responsabilidade, ética e cautela. O progresso só vale a pena se não custar tudo o que temos. A busca pelo desconhecido é o que nos define, mas também o que mais nos ameaça. O equilíbrio entre coragem e sabedoria é o que mantém a humanidade de pé. E no fim, cabe a nós decidir até onde ir.